Quando o afeto, o amor vira patológico, algo doentio. Hoje, a nossa embaixadora Lili Nunes convidou o especialista em comportamento humano, Rafa Arruda, e a psicóloga Cristina Okamoto para falar sobre dependência emocional. Quadro Mais Mulher. O quadro se chama Mais Mulher, mas tem mais homens também que participam aqui do nosso programa. Não se assuste, Rafael Arruda. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vocês são essenciais. Tá vendo? Tá? Fique tranquilo. Lili Nunes, dois convidados especiais hoje. Cris Okamoto, nossa psicóloga que a gente ama de paixão, tava com saudade de você. Também, Obrigada por ter Sara. vindo. Rafa Arruda, um grande amigo também, de longa data. Sim. E você, nossa embaixadora, né? Que é psicóloga, sexóloga e sempre aqui presente com a gente. Obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é a dependência emocional? Vamos sim. Bom, na verdade, assim, o ser humano é um ser relacional. Tá. Né? A gente já nasce se relacionando. Em primeiro contato ali com a mãe, depois a coisa vai se expandindo, o pai, enfim, o ambiente familiar, e a gente vai ampliando as nossas redes de contato, né? Desde a infância ali na escola, a família, os priminhos e tal. Daí chega a adolescência, que é quando a gente é posto à prova de verdade, né? Que é quando a gente vai criando a nossa identidade, daí entram todos os conflitos que a gente sabe, né? A adolescência é uma fase, eu acho, essencial e importante, mas tão descartável em alguns momentos, porque tem coisa que você pensa e faz na adolescência que você fala, meu Deus, onde eu tava com a minha cabeça, né? Mas faz parte da estrutura. Nossa, nem faz. Eu dei trabalho meu Deus, na não é? adolescência. Não é? Mas dei trabalho, já fico pensando quando o Benjamin chegar na adolescência. Socorro, oremos. Oremos. Né? E aí, toda a nossa forma de se relacionar ao longo da vida, ela estabelece questões que a gente traz como muito bem resolvidas e às vezes nem tanto. E é aí que essa famosa dependência emocional acaba se instalando aqui, né? Os dois colegas podem desmembrar melhor isso, né? Destrinchar melhor pra gente. Mas assim, normalmente a gente vincula de formas mais ou menos dependentes. E é justamente aí que tá o grande perigo. Porque quando você transfere para o outro uma responsabilidade qualquer de algo que é sobre você, quando aquele outro sai de cena, que pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um amigo, pode ser um cônjuge, não estou dizendo só que é relação de casal. Tá. A dependência emocional ela pode ser estruturada, às vezes, com um chefe que te deu o teu primeiro emprego, de repente você é demitido, acontece alguma coisa. Qualquer vínculo que te estabeleça de uma tal forma que se aquilo faltar, você se desestabilize, aí a dependência está instalada. E é aí que precisa olhar com mais cuidado, certo, colegas? E aí, Rafa? Exatamente. Eu costumo dizer que a dependência ela é como se fosse uma escravidão. Tá. A gente costuma entender que escravidão é só na época dos antigamente, corrente, mas hoje a maior dependência ela é escravidão. Na verdade é o contrário. Hoje a maior escravidão ela é uma dependência. Como ela falou, às vezes eu sou dependente daquele trabalho, eu não consigo me ver em outro lugar, ou de um ofício, eu não consigo me ver numa outra situação, ou de um relacionamento, e aí às vezes é um relacionamento abusivo, opressor, e eu não consigo me ver em outro lugar, porque muitas vezes eu não olho para mim. Então eu não consigo enxergar a minha identidade, a minha capacidade, quem eu sou, as minhas habilidades, o meu amor próprio. Então a dependência no outro tem muito a ver com a falta do amor que eu tenho por mim mesmo. A falta do reconhecimento que eu tenho por mim mesmo. Todos nós, desde que nós nascemos, aí vamos crescendo, a gente tem uma necessidade de ser aceito e importante. Sim. Então muitas vezes a gente reconhece o amor porque foi aquela escola que a gente teve. Sim. Eu recebi opressão dos meus pais na minha infância, foi toda a minha escola. E aí eu cresço e vejo a opressão como um sinal até de amor. É muito louco, é disfuncional isso. A gente estava usando esse termo aqui antes de começar. E então é a linguagem de amor que eu recebi muitas vezes. Então tem muita gente hoje que, por não ter essa consciência, que até acha isso normal. Acha normal um relacionamento abusivo, por exemplo. Acha normal uma opressão no trabalho. Tudo isso se resume a uma falta de consciência. E até o que a gente está fazendo hoje aqui no programa é um antídoto para isso. Exatamente. Trazer consciência para algumas pessoas. Poxa vida, eu nunca tinha olhado por esse ponto. Então é aí que eu preciso de uma profissional da área da psicologia para eu procurar me entender um pouco melhor. E aí é só o início de tudo. Cris Okamoto, Perfeito. você recebe no seu consultório, na sua clínica, pessoas que você... Não que venham assim, eu tenho dependência emocional, não, mas venham com uma queixa, não com esse nome talvez,
mas que você identifica, opa, tá rolando uma dependência emocional. Sim, isso é bastante frequente até, muitas vezes assim, ó, são... Até quando a gente vai falar assim, a maior parte são mulheres que procuram, não que não tem homens também, mas muitas vezes são até mulheres muito fortes, mulheres muito bem decididas em relação à sua vida, mas que muitas vezes talvez dentro de um relacionamento amoroso, ela tem esse comportamento de dependência. E até muitas vezes curioso, né? Como que essa mulher que ela é tão forte na vida dela, ela nesse contexto, ela entrega, ela deixa de ocupar esse lugar mais importante da vida dela e ela entrega isso para outra pessoa, né? E muitas vezes a gente vê assim um contexto em que ela tenta cuidar muito. Então ela cuida muito daquele outro, ela aprendeu isso desde muito pequenininha, a ocupar esse lugar de quem cuida. E muitas vezes ela assumiu a responsabilidade já desde muito pequenininha, já muito responsabilidade de adulto, já desde muito pequenininha. E ela assume esse papel de cuidar e ela deixa de cuidar de si mesma, né? E muitas vezes essa relação, ela vai ficando desproporcional de entrega do outro, e aí ela começa a ficar mais submissa a uma relação que ela, sim, em relação às outras partes da vida, ela resolve muita coisa, mas nessa relação ela se vê submissa. Ela se vê com essa necessidade desse amor, com essa necessidade de ser o centro da vida dessa pessoa, muitas vezes. Ela tem medo de perder esse lugar. Pode ser que viva uma relação de um ciúme possessivo, de uma sensação de que ela não consegue viver sem essa pessoa, ou muitas vezes a sensação de que a vida não faz mais sentido se essa pessoa não estiver presente. Então é uma sensação estranha, porque muitas vezes ela sabe que está errado, mas ela não consegue sozinha sair dessa relação. Não consegue perceber? Cognitivamente ela até racionaliza, ela entende perfeitamente o desenho do buraco que ela tá, mas emocionalmente ela não tem recurso para sair daquilo, porque ela não consegue enxergar a vida dela funcionando fora daquele ambiente. Por isso é a dependência, porque se ela se desvincula daquilo, ela não consegue, ela fica sem o que faz ela girar. É a codependência, na verdade. Você fica retroalimentada numa relação nociva e tóxica. Por quê? Ele vai brigar hoje, mas amanhã a gente vai sair pra jantar. Ele vai gritar comigo hoje, mas amanhã ele vai pedir desculpa e a gente vai ter um sexo gostoso. Esse é o ciclo. E para você entrar, então você até enxerga, por exemplo, 10 anos, 15 anos de relação, você começa ali 1, 2 anos em terapia, em análise, tudo aquilo começa a vir. Você percebe que toda vez é o mesmo movimento, é um padrão, e daí em terapia você consegue entender isso. Você fala, tá, então toda vez que você permite que ele volte, toda vez que você releva uma falha, toda vez que você aceita isso, tende a se repetir. Por isso a terapia é tão importante. Em geral, são pessoas que têm um grau de tolerância muito alto também. Então, ela aguenta muito, ela tolera muito, então ela perdoa demais também. Então, é uma relação que ela vai perdendo a proporção daquilo que é respeito e muitas vezes começa a entrar em abuso psicológico, uma relação que já não é mais proporcional, esse sentimento já de um respeito em que ela se percebe como a número 1 para ela mesma, ela já não é mais. O outro passa a ser esse número 1. E aí começa toda essa relação que traz muito sofrimento e também não só para ela. O outro também muitas vezes se vê numa relação em que ele se vê obrigado dentro dessa relação, tem muita coerção, muitas vezes até muita chantagem emocional, muito por medo de perda desse vínculo, por medo de perder esse lugar especial na vida um do outro. E esse medo, ele vem muitas vezes reforçado pelo contexto, por exemplo, se tem filhos, se tem famílias envolvidas, se tem patrimônio e tal. Então, todas essas variáveis colaterais acabam reforçando que você fique nessa relação. Porque daí você fica, gente, mas e as crianças? O que vai ser das crianças? Meu Deus, mas nós acabamos de comprar um apartamento, financiando em 15 anos. Meu Deus, mas não sei o que, não sei o que. Então, assim, quando você se imagina rompendo com o relacionamento, tudo que vai ser afetado diante daquela atitude te faz recuar e repensar para quê? Para tentar salvar, para evitar aquele desgaste, para evitar aquelas brigas. Ai, mas não sei quem, mas ai meu Deus, mas a mãe dele mora com a gente, ai, mas a minha mãe não sei. Sabe assim? Quando é tudo muito entrelaçado. Então tem que ter muita coragem, tem que ter muito amor por si, que é o que ela colocou. Não é falta de amor pelo outro, mas é mais amor por mim, né? Tinha um seriado que não passa mais, o Sex and the City, que tem uma fala de uma delas lá que ela diz, né? Não é que eu não te ame, mas eu me amo mais. As prioridades. I love you, but I love you more. Né?
Faz o seguinte, gente, vai mandando mensagem pra gente, tá chovendo de pergunta, 43 999520380. A gente recuperou uma matéria da RIC de Curitiba para ilustrar um pouquinho essa nossa conversa de hoje sobre dependência emocional. Vamos ver. Ameaça, controle, possessão. Eu sou totalmente dependente emocionalmente dele. Por que você ainda ama esse homem? Um sentimento que vai além da razão. Pode ser uma burrice, pode ser ingenuidade, pode ser fé, pode ser uma ilusão. Eu não sei viver sem ele. Eu não sei viver sem ele. Essa mulher, que não será identificada, vive há 20 anos em um relacionamento abusivo marcado pela agressão física e psicológica. Por amor e pela esperança de uma mudança, eu continuei passando por tudo. Ela contou que quando conheceu o namorado, ele já era usuário de drogas e tinha esperança de tirá-lo do vício. Por um tempo deu certo, até que começaram as agressões. Pensei que eu conhecesse a essência dele, pelos momentos bons, por tudo que ele fez de bom para mim quando esteve do meu lado, mesmo que tenham sido poucos momentos. A gente tinha planos de vida. Projetei a minha vida nele, a minha felicidade nele, e ele destruiu tudo. O homem de 45 anos foi preso no último dia 14 de julho, acusado de estupro, lesão corporal, ameaça, injúria, perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Em uma das situações, em dezembro de 2020, ele agrediu a mulher com uma barra de ferro e a obrigou a manter relações sexuais. Foram 7 boletins de ocorrência. Mesmo sabendo da gravidade dos fatos, a vítima continua visitando o companheiro na prisão. A mulher retirou a queixa e a medida protetiva que tinha contra ele. Tirei a medida protetiva. Ele sabe disso, porque eu falei para ele que talvez, se ele mudasse, restituísse todo o meu prejuízo, fizesse tudo o que ele tem que fazer, todos os tratamentos, eu falei que talvez um dia a gente pudesse ficar junto de novo. Esse delegado explica que mesmo que a vítima tenha desistido da denúncia, o crime já virou uma ação incondicionada. O Estado tem um poder-dever de fazê-lo, de investigar, de submeter o indivíduo ao crivo do Ministério Público, do Poder Judiciário, inclusive, eventualmente representando pela prisão preventiva da pessoa noticiada, do indivíduo noticiado. Os dados mais recentes da Secretaria de Segurança Pública apontam que o Paraná teve 13 feminicídios de janeiro a março deste ano. Em 2022, 77 mulheres perderam as vidas, na maioria assassinadas pelos próprios companheiros. Em boa parte dos casos, a dependência emocional faz com que a vítima permaneça no relacionamento até que ele tenha um fim trágico. Somente neste ano, a Casa da Mulher Brasileira, em Curitiba, atendeu mais de 9.300 vítimas que sofreram algum tipo de violência. A palavra da vítima, o registro do boletim de ocorrência, é a principal porta de entrada dessas ocorrências na Polícia Civil, a fim de que a gente inicie uma investigação e realmente possibilite uma punição a um agressor. Ela tem que realmente criar coragem e vir à delegacia. Encerrar o ciclo de violência. Exatamente, romper o ciclo de violência, romper com as vulnerabilidades, com as dependências emocionais, financeiras, realmente criar coragem e fazer com que eventual agressor seja responsabilizado. Como é equilibrar o amor e o medo? Terrível. Não tem como fazer isso. Eu vivo um dilema, eu vivo num beco sem saída entre a cruz e a espada. Porque pela razão, eu deveria ter posto um ponto final há muitos anos. Eu não deveria ter esperado quase 20 anos. Mas pela emoção eu não consigo ficar longe dele. E fico nessa rede, nesse ciclo vicioso que não tem fim. E, infelizmente, isso não é um caso isolado. A gente vê isso na nossa sociedade hoje em dia, em várias classes sociais. Tá? Isso é uma coisa muito importante a gente falar. A gente falou umas 2 semanas atrás sobre ciúmes.
né? Quando vira patológico, que está totalmente interligado aqui. Já falamos sobre violência contra a mulher, violência doméstica, não só contra a mulher, contra os homens também. Então, você está vendo que uma coisa está gerando a outra? E a gente falou há 2 semanas que as principais causas de feminicídio, 83% dos casos de feminicídio, eles acontecem por causa de um ciúme que foi ocasionado por causa de uma dependência emocional. Olha que coisa louca, como tá tudo interligado. Gente, isso é muito sério. E isso é real. Isso acontece no nosso dia a dia, do nosso lado. Como eu falei, independente da classe social. Por que isso, Rafa? E olha só, acontece, eu só queria falar o lado dos homens Claro, agora. Tem por muito favor, homem faça isso. que é dependente emocionalmente da mulher. Ela joga o jogo que ela quer jogar e às vezes ela só dá uma migalha pra ele. Por exemplo, eu gosto de quando eu chego em casa e ela faz a comida pra mim. Então é como se aquela recompensa, porque todo mundo tá buscando uma recompensa. Sim, se não houvesse aquela recompensa dela, se não houvesse nada de recompensa, talvez ela não estaria buscando. Mas ela entendeu que aquela recompensa é um amor, entende? Para ela, de alguma forma, aquilo basta. E tem muitos homens encontrando nisso. Não, minha esposa, ela é fiel, já é o suficiente. Mas ela é fiel em alguns momentos por medo de sair dali, pela opressão que ela tem, porque já não dá para entender mais se isso é amor ou não. E porque eu chego em casa e eu gosto da comida dela. Então é tudo que ela dá para ele. Então ele também aceita uma dependência emocional dessa esposa. Existem dos dois lados. Mas por que as pessoas aceitam dependências emocionais? Por que as pessoas entram nisso? Eu não consigo racionalizar e conseguir entender. E não tô dizendo que talvez eu não tenha passado por isso, tá? Mas ainda assim não consigo entender. Por isso que eu falo, gente, terapia. Precisamos fazer terapia. A gente vai responder isso. Hoje a gente está recebendo um time de peso para falar sobre o assunto e já tem mensagens de telespectador. Vamos colocar as mensagens dos telespectadores aqui na tela para a gente já ler para os nossos convidados? Vamos lá. Inteligência emocional tem que ter para cuidar da dependência emocional. A Ana Cláudia do Jardim Tóquio mandou o seguinte: eu namoro há 6 anos. Como saber se tenho dependência emocional? Se ela tá perguntando, alguma coisa tá acontecendo. Essa é uma boa pergunta da Ana. Não é? Ué, se ela tá perguntando é porque ela tá percebendo alguma coisa estranha. Vamos fazer o contrário. Se tá tudo bem, tá tranquilo, tá favorável, né? Não tem nada acontecendo de errado. Agora, se você tá percebendo que alguma coisa tá começando a gerar esse desconforto, se tá te trazendo uma certa... um incômodo mesmo, uma dúvida, provavelmente alguma coisa já esteja se instalando por aí, né? Geralmente quando a gente vê assim, será que a dependência emocional, a gente pergunta assim, como que é uma relação saudável? Dentro de uma relação que a gente considera saudável, a gente tem uma predominância de emoções que a gente considera mais positivas. Então, um carinho, uma sensação de segurança, leveza, amor, leveza. Paz. Agora, dentro de uma relação de dependência emocional, já tem um peso. Sim. Já tem uma sensação de que você talvez esteja lá, ou até por obrigação, aquela sensação de, eu tô aqui, mas não sei se eu quero estar aqui, mas ao mesmo tempo eu quero muito, e depois eu não sei se eu quero mais. Insegurança. É muita insegurança, às vezes uma coerção. Entender que sozinha ela não baixos. consegue nada, ela não consegue agir. Ela precisa, talvez, até do apoio em palavras da outra pessoa. Ela precisa de certo apoio. Esses dias eu fui fazer uma entrevista de emprego, quer dizer, eu recebi currículos e uma menina foi chamada para entrevista. Ela chegou lá com o namorado, sentou ao lado dela. E até perguntei, ele vai sentar aqui ao lado? Então, naquele momento, ela já demonstrou para mim a dependência dele para tudo. Inclusive, para ele entender se era ali o lugar onde ela ia trabalhar ou não. Na hora, ela já se autodemitiu, entende ou não? Claro, com certeza. Com certeza. Eu costumo falar que entrevista de emprego é só para testar se a pessoa vai, porque ela já está pré-contratada. Quando a pessoa ela é chamada para uma entrevista de emprego, previamente ela já foi contratada. O currículo bate, as informações batem. Quando ela chega ali, ela se descontrata. A maioria se descontrata. Uau! É uma entrevista de descontratação. Uau! Não é assunto de hoje, né? 49520380, mas faz parte. A gente fez uma telinha que mostra algumas características, tá, do que é uma dependência emocional. Algumas características que, dependendo você de casa, fala assim, acho que isso sim. Isso também aqui. Eles citaram algumas características, mas a gente tem uma telinha que fala um pouquinho sobre isso. Você consegue colocar, Ferzinha? Vamos colocar essa telinha então, porque daí a gente vai
Vai que de repente você se reconhece, inclusive para essa pessoa que perguntou aqui, né? Olha lá, quais são os sinais de uma possível dependência emocional? Um medo do abandono, mas um medo excessivo do abandono. Que medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de que eu não vou ser feliz, eu não vou conseguir fazer nada se eu não tiver essa pessoa. Então é uma necessidade patológica, é doentio já. Dificuldade em impor limites. Peraí, não, esse celular é meu, não quero que você fique vendo com o que eu tô falando. Dificuldade em impor limites. Eu ponho a roupa que eu quero e por aí vai, tá? Eu tô dando exemplos mais femininos, porque eu consigo, né? Agora você pode dar exemplos masculinos. Não, eu acho também. que é importante a gente trazer, que a gente trouxe no começo, que a dependência emocional, ela pode ser no âmbito profissional. Pode ser. Né? Na área da carreira. Eu não, por exemplo, ali, ó, inseguro nas decisões. Por que eu não empreendo? Porque eu tenho essa insegurança em tomar decisão. Empreender o quê? É tomar decisão. Teve um aluno meu que ele trabalhou durante 10 anos numa empresa e ele sentia uma opressão muito grande do chefe dele. Depois quando ele... Por isso que eu falo bastante de você entender qual a sua real identidade, você descobrir todo o seu potencial, toda a sua capacidade, porque quando você entende isso, você se liberta dessa escravidão. E aí sabe o que aconteceu? Essa pessoa tomou a decisão, depois de um tempo, de se desvincular daquela empresa e foi abrir o próprio negócio, que essa pessoa faturou em 1 ano, ele não tinha faturado em 10 anos como empregado. Como que a gente descobre se a gente é dependente emocional? Independente do que quer que seja, se for em trabalho, como o Rafa falou, com relacionamento, entre pais e filhos pode ocorrer uma dependência emocional. A gente falou da insegurança, inseguro nas decisões. O Rafa falou de trabalho, mas inseguro nas decisões e relacionamento também, conjugal, entre pais e filhos, entre amigos também, isso pode acontecer. Também. Inclusive, quando a gente vai falar de um processo de começar a adquirir um pouco mais de independência emocional, tem a ver, inclusive, de fazer pequenos movimentos, como esse de tomadas de decisões, de aos pouquinhos e fazendo movimentos de, então tá bom, eu não pago as contas aqui em casa, eu já configurei uma vida toda de dependência, eu posso começar a tomar pequenas decisões do que eu posso começar a fazer para começar a emancipar um pouquinho mais, né? Começar a me sentir um pouquinho mais independente. Posso começar a pagar uma conta aqui, ligar no médico para marcar uma consulta, fazer pequenos movimentos de tomada de decisões que pouco a pouco a gente pode ir aumentando isso progressivamente e ganhando mais esse espaço, inclusive esse espaço emocional, inclusive de ganhar mais essa confiança de pouquinho em pouquinho. Lili Nunes, entre pais e filhos isso pode acontecer também? Sim. Uma dependência emocional? Sim, com certeza. Muitos, assim, vamos só desconfigurar um pouquinho, assim, né? Sem querer classificar pais narcisistas, pais não sei o que, pais não sei o que. Vamos lá. Pais e filhos. Todo pai quer o bem pro seu filho, ponto. Só que muitas vezes nesse querer o bem, esse pai acaba desrespeitando esse filho quando ele invade a autonomia desse filho, que está vinculado, obviamente, à tomada de decisão sobre a própria vida. Então lá na adolescência, por exemplo, vestibular, não, você vai fazer medicina. Mas eu queria fazer teatro, não, você vai fazer medicina. Porque teatro você vai ser pobre, não vai ganhar dinheiro, né? Cambada de gente vagabunda, não, mas eu quero fazer música, eu quero tocar violão no bar. Pelo amor de Deus, só tem bêbado nesse lugar, não sei o que, não vai ser médica, vai ser engenheira. Sabe assim? Pensando em futuro, é claro que os pais querem sugerir o que é melhor na cabeça deles. Agora, a gente que é pai e que é mãe, a gente se corta quando você vê o filho caminhando para um lugar que na tua cabeça não seria o ideal, mas se neste lugar que esse filho tá, para este lugar onde esse filho tá indo, não vai afetar a vida dele em termos de vida e morte, deixa quebrar a cara, gente. Deixa fazer. Deixa quebrar a cara. Nossa, essa menina tá namorando, esse cara vai... Nossa senhora, vai ter que tomar um toco, vai tomar uma invertida e vai amargar. E pronto. Então, assim... O nome disso é sabedoria, não né? Não é? E aprendizado. O nome disso é sabedoria da mãe, do pai. Exato. Então, tem que deixar. Agora, quando esse filho... Muitas vezes, pela própria natureza, os filhos acabam deixando. Meu pai sabe o que é melhor pra mim. Não, a minha mãe sempre soube e tal, sempre escolheu. Minha mãe sempre escolheu minhas roupas. Não sei comprar roupa sem minha mãe, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Fui até os 30 anos de idade. E aí o que acontece? Imagina. Ô Sara, hoje a gente atende muitos casais, então homens, que levam a sogra pra cama. Não fisicamente, mas emocionalmente a sogra tá lá. As pessoas falam assim... Mas tá escrito na Bíblia que deixarás pai e mãe. Eu deixei minha mãe. Deixou fisicamente, só deixou a casa. Mas a mãe tá lá abrindo a geladeira, vendo o que ela compra, o que não compra. Tem mãe levando sacolinha. Eu vi que tava faltando comida ali em casa. Então não houve o rompimento disso. E tem muitos maridos casados com a sogra e vice-versa. E vice-versa. E às vezes
A mãe desse cara também tá indo pra casa dele e tá batendo de frente com quem? Com a esposa dele. E esse cara não tem condições emocionais de defender o casamento dele e entender que a família dele a partir de agora é ele, a esposa e os filhos que virão. E não a família de onde ele veio. Entende ou não? Ele fala, não, mas é minha família. É diferente, né? Aqui a gente vai entrar em outros assuntos, mas é diferente você honrar pai e mãe. E por honrar pai e mãe, você tem que deixar ele. Justamente. Tem que deixar eles na casa deles, viverem um casalzinho bonitinho, incentivar os pais a viajarem, a curtirem a vida a dois, porque eles são um casal. Agora vai viver a sua vida, mas tem muito marmanjo barbado querendo o colo da mamãe. Quando não busca o colo da esposa. A esposa não é sua mãe também. Exato. Isso quando não fala, a comida da minha mãe é mais gostosa. Você não faz o arroz igual da minha mãe. Por exemplo, nunca vivi isso, tá? Eu vejo em consultório. Eu não, porque senão eu não ia estar nem aqui. Eu acho que eu ia estar até presa, porque tinha matado. É braba. Né? Dependência emocional, esse é o assunto de hoje, nesse bate-papo gostoso, que a gente tá tentando deixar mais leve. Não, porque é pesado. É pesado, gente, pesado. isso é sério. A gente está recebendo a nossa embaixadora Lili Nunes, Rafa Arruda, Cris Okamoto, e a gente está tratando de vários assuntos. Dependência emocional, não só relacionamento de um casal, pode ser mais amplo, entre pais e filhos, com trabalho e muito mais. A gente vai continuar com essa conversa. A gente colocou aqui na tela uma lista com os 4 tópicos que podem definir uma dependência emocional. Vamos falar do último, que é o medo da desaprovação. Na verdade, isso é muito comum num relacionamento tóxico, que na verdade essa dependência emocional já acabou virando um relacionamento tóxico, né? Sim. Pode ser um relacionamento abusivo. Você busca essa aprovação o tempo inteiro, então você fica o tempo inteiro tentando agradar, o tempo inteiro tentando satisfazer as vontades daquele outro, que obviamente nunca estará satisfeito, porque a gente nunca é suficiente para aquele que não se entende e não sabe o que quer. Então, por mais que você faça, ele falou que gosta, aprendi o arroz da mãe, ai meu Deus, fui na minha sogra, fiquei 3 dias na minha sogra, aprendi o arroz dela. Não tá igual ainda. Eu fiz o arroz pra você. Ainda não tá igual. Nunca vai estar, porque pra ele nunca vai estar bom. Por quê? Porque você não é a mãe, né? E então tá eu posso dizer que ele é dependente emocionalmente da mãe. Opa! E existe o contrário, Cris, por exemplo? Pais que são dependentes emocionais dos filhos? Bastante. Inclusive tem aquela síndrome do ninho vazio, né? Dos pais que projetam no filho aquilo que muitas vezes gostariam de ter sido, né? Ou então muitas vezes a sensação de que eles protegem tanto esse filho de todas as coisas do mundo e não conseguem se ver longe desse filho, interferem na vida desse filho até depois que ele sai de casa, depois que ele casa, pode fazer faculdade, pode fazer o que for, pode ser um filho que tem 50 anos, mas esse filho vai ser um menininho para essa mãe ainda. Da mamãe. E tem relações muitas vezes que a gente vê, tem, por exemplo, tem um casal que eu acompanhei, da mãe acompanhando esse homem de 50 e tantos anos já. Esse homem vivia de sonhos e essa mãe ainda mandava dinheiro e mesada para ele, você acredita? Com quantos anos? Com 50 e tantos anos. Então, quando a gente fala assim, realmente pode ser que aconteça uma relação de dependência ao longo de uma vida, assim, então toma cuidado. E se você faz parte de uma relação assim, lembra que existe terapia de casal, né? Que você pode, assim, cuidar dessa relação, da sua saúde individual. Sim. Muitas vezes em terapia de casal a gente fala assim, 1 mais 1 em terapia de casal geralmente não é 2. Não? Geralmente 1 mais 1 em terapia de casal é 3. Porque faz parte de 2 indivíduos inteiros, mais a relação em si, que é do casal, né? Que é uma unidade inteira. Ô, Rafa. Ô, Sara. E tudo no bem? trabalho? Eu ia te falar um negócio. desaprovação? Eu ia te falar que aí tá a resposta. Como assim? Eu tenho tanto medo de ser desaprovado que eu mantenho tudo como tá. No trabalho eu falaria o seguinte, você precisa ser desaprovado. Por quê? Porque quando você se posiciona, alguém não vai ficar feliz. Tá. Você trouxe o exemplo da casa aqui. Mãe, agora quem cuida da minha família sou eu. Sou eu. Ela não aprovou essa tua atitude. Ela não aprovou essa tua decisão. Por outro lado, você fortaleceu quem? Sua família. Mas no trabalho também? No trabalho da mesma forma. Claro. Quando você se posiciona, você não é morno. Vamos supor, o meu programa, ele vai falar a partir hoje, nesse programa de hoje, ele vai falar sobre esse assunto. Esse aqui é o tópico do programa. Aqueles que ligaram a televisão para talvez ver um caso de polícia aqui, ficou chateado com você. E aí, Sara Presoto? Você foi desaprovada por essa pessoa. Não, no programa de hoje a pauta é essa e você defendeu, por isso nós estamos aqui. Então, olha só, toda vez que a gente se posiciona, tem alguém que não concorda e tá tudo certo.
Ele que lute com isso. Ele que lute com isso. E quando ele não concorda, isso fala mais sobre ele do que sobre você. Acontece que a gente está o tempo todo, as pessoas estão o tempo todo querendo agradar todo mundo. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo. E a gente se torna essa pessoa morna. Nem aqui e nem lá. É sempre a pessoa em cima do muro. Então, quando você quer um posicionamento... Pode perceber, faça o teste quem está em casa. Liste uma pessoa que você admira. Ela tem um posicionamento firme. Essa pessoa tem um posicionamento firme. E o oposto desse posicionamento dela desagrada muita gente. Qualquer pessoa que você admira, ela tem um posicionamento firme e ela desagrada muitas pessoas. Mas quando ela desagrada pessoas, não é que ela quer fazer o mal para aquelas pessoas, não se trata das pessoas, se trata do posicionamento dela, entende ou não? Sim. E aquelas pessoas, não gostei do que você falou, mas essa opinião é tua, Nossa, me perdoa. Tá parecendo alguém, né? Essa aqui tava conversando esses dias sobre isso, né? E a gente vai desagradar, né? Se nem Jesus agradou a todos, quem somos nós pra Ele agradar? só foi crucificado porque ele desagradou um bando. Né? Uma tantada, com certeza. Entendeu? Não, né? por isso, ele falou, gente, ó, independente da opinião de vocês, é aqui. isso. Então nós vamos te crucificar. Tudo bem. Não vou mudar minha opinião por causa disso. Entendeu ou não? Uau, gente, as fichas estão caindo. Não é? E tem mais É uma isso coisa, mesmo. quando você é desaprovado, você é também desafiado. Exatamente. E aí, quando você é desafiado, você cresce. É isso aí. Então, quando você toma porrada do outro, aquilo traz pra você um termômetro do tipo, cara, isso tá incomodando. Por que eu tô incomodando? O que tá acontecendo aqui? Ou então, realmente eu peguei pesado, acho que eu preciso rever um pouquinho a minha forma de falar. Então, traz pra você uma reflexão. Ô Sara, mas o que é certeza. importante? É desafiador. Quem tá passando por esse problema não tem essa clareza que a gente tá discutindo aqui. Parece simples, Está mas Nossa não Senhora, é. tem porrada aqui, turbilhão, gente. turbilhão de emoções. A pessoa está passando por isso. Então é importante a gente entender. Qual que é um ponto importante? Primeiro, anda com gente boa perto. Anda com gente que talvez esteja vivendo uma vida que você gostaria, um amigo, uma amiga. Tem cara barbado aí que é apegado ainda aos amigos da quinta série, ao grupinho do WhatsApp da quinta série até hoje. Lá não tem coisa boa, muitas vezes. Não, mas eu não posso me desligar desses amigos. Esse cara tá pronto para explodir profissionalmente, como família. E ele tá preso no grupinho da quinta série, entende ou não? Ele não consegue se ver longe daquilo. É uma dependência? Total. Dependência Total. emocional? Total. Sim, da infância, não quer sair da infância. É tão gostoso. Os caras falam um monte de coisa legal, a gente se diverte, a gente relembra Ali ele não das precisa ser coisas, responsável, ali ele pode errar muito, todo Não é mundo que vai dar você tem que risada. enterrar as amizades. Não é que a gente tem que enterrar as amizades antigas, Tá. não é isso. Mas você tem que permitir que o novo entre. Até isso legal do novo, né? A gente tem esse cenário todo colorido. A gente está falando sobre posicionamento, Tá. né? E tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: quem vive por agradar se desagrada pela vida que leva. Então é aquela vida que não tem cor, que ela vive por tentar agradar tanto o outro. Repete a frase. Aquele- Olha pra câmera 2 e fala pra essa câmera 2. Vamos lá. Então, aquele que vive por agradar se desagrada pela vida que leva. Então, aquela pessoa que assume seus próprios sonhos, seus projetos de vida, aquela que se posiciona, aquela que de alguma forma ela vai tentar se agradar primeiro e incluir as pessoas sim nos seus sonhos, mas não para tentar se encaixar, até se espremer para se encaixar na vida do outro. Não, é viver a sua vida, a sua luz, as suas cores, os seus sonhos. Então, muitas vezes a gente está numa relação de dependência emocional, a gente nem lembra mais quais são os nossos sonhos. A gente nem lembra mais o que a gente gosta. A gente já escolhe já pensando o que será que o outro vai gostar. Ah, peraí, deixa eu ver, eu vou ligar no restaurante lá. Não, peraí, acho que ela não vai gostar. Gente, a gente e tá daí falando, começa mas não, de eu tô pensar. pensando que eu falei, eu não acredito que eu vivi isso, eu não acredito que eu passei por isso. Como que eu me apertei tanto pra caber na vida de alguém, pra agradar outro E você foi e suficiente? me suprimir? Não, claro que que não. Claro que não. E aí a pergunta que é assim, loucura. o que será que esse parceiro ou essa parceira supre e ela nos gera, que faz com que a gente fique nessa relação e que de algum modo pode ser que a gente esteja fugindo dentro dessa nossa história. Então a gente pode ter uma história aí. Não é um problema nosso? Não, É a falha nosso, tá na gente, é né? nosso. Então, será que tem uma história nossa de lá da infância, da primeira infância, de rejeição, de abandono, ou talvez alguma situação de negligência, que Daí não, uma talvez repetição não de tenha sido padrões. de propósito, mas aconteceu isso ao longo da nossa sim. história. Ou a gente tem um monte de irmãos e aí a gente está lá no meio daquele monte de irmãos. Ou aconteceu alguma coisa que os pais trabalhavam demais e a gente viveu essa sensação de abandono de algum modo. Não é culpando os pais aqui nesse momento, mas e que talvez ficou essa trauma, essa falha aí que aconteceu. E aí a gente pode ser que numa vida adulta
viva evitando vivenciar de novo esse abandono, essa negligência, essa humilhação talvez que aconteceu na infância, esse medo faz com que a gente se agarre naquela pessoa que pode ser que se gerou esse suprir. É tudo que eu tenho. E aí ela preencheu essa segurança e por mais que ela coloque pra mim que eu sou o amor da vida dessa pessoa, eu sou tudo que existe de melhor na vida dela, ela me coloca lá em cima. Só que também ela me tira de convivência com todas as outras pessoas porque eu sou só dessa pessoa. De repente eu me vejo como o universo dessa pessoa, eu sou tudo pra ela. E eu sou tudo de mais especial do mundo pra essa pessoa. E aí eu já não tenho mais a sensação de liberdade de ir e vir, porque a sensação é de que eu sou dessa pessoa. E aí a minha vida vai ficando reclusa, e aí eu vou perdendo uma liberdade, e pode ser que eu comece a priorizar muito mais essa vida do outro do que a minha, e aí é quando tudo começa a acontecer muitas vezes. Quando a gente se perde da gente, é esse o ponto, quando a gente se perde da gente. Se perder de si mesmo. Cris Okamoto, Rafa Arruda, Lili Nunes, é um prazer recebê-los, obrigada, foi muito bom esse papo, super importante, né? Precisamos debater profundo, Uma muito delícia. profundo. Só uma precisamos palavrinha pra falar encerrar. sobre isso. Não anda sozinho. Tá. Se a pessoa estiver sentindo algo nesse sentido e fez sentido o que a gente disse aqui, não ande sozinho. Isso é super importante. Sozinho ela não vai conseguir sair dessa.